Olá, boa tarde. Quinta-feira de saúde, emprego, comunidade e muito mais. O TN começa agora e na edição de hoje você vai ver. Motorista em alta velocidade capota o carro e morre na rodovia do Sol. O veículo é de um empresário e foi roubado minutos antes do acidente. 3 vítimas em pouco mais de 2 horas. Resultado da guerra declarada entre traficantes da Serra. Casal briga e marido mata a mulher a facadas. Ele matou, tomou banho e saiu para avisar a filha que tinha acabado de matar a mãe dela. Motociclista sem habilitação entra na contramão e bate de frente em outra moto. Ele morreu na hora. Eles superaram a dor de perder um único filho com um gesto de amor ao próximo. Os pais doaram todos os órgãos do jovem de 17 anos que morreu afogado. A Caroline recebeu um rim. O encontro com a família foi emocionante. E você come e sente dor no estômago? Tem crise intestinal? Cuidado com certos alimentos. Ao vivo, veja o que a ingestão de lactose e outros produtos podem desencadear no seu organismo. Não perca a consulta ao vivo aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Motorista em alta velocidade capota com o carro e morre na rodovia do Sol, em Vila Velha. O veículo é de um empresário que, pouco antes do acidente acontecer, havia ligado para a polícia avisando que o carro tinha sido roubado. O carro com placa de Vila Velha seguia sentido Vila Velha-Guarapari e ficou todo destruído fora da pista. O motorista morreu na hora. Segundo testemunhas, o condutor do veículo Captiva, que estava a 170 km por hora, tentou ultrapassar este outro carro. A ultrapassagem não deu certo. O rapaz bateu na traseira do Palio e, por causa da alta velocidade, capotou diversas vezes. Policiais estiveram no local do acidente e constataram que o veículo havia sido roubado. Wagner é dono do carro. Ele deu queixa do roubo do veículo no início da noite. Os cachorros dos vizinhos começaram a latir. E eu saí para ver o que estava acontecendo, se alguém pulou ou não. Quando eu parei para olhar, o carro não estava na garagem mais. E aí você prestou queixa? Aí eu liguei para a polícia para avisar, né? Porque eu... Aí logo depois que eu liguei, a polícia ligou para mim. Para falar que o carro tinha sofrido um acidente. Dentro do veículo só foi encontrada uma carteira de habilitação com o nome de Fernando de Jesus Alves. O dono do carro disse que tem um funcionário com esse mesmo nome. Porém, pelo estado do corpo, não foi possível identificar se é a mesma pessoa. Emprestado não, porque eu não emprestei, né? Ele, não sei o que pensar. Tudo indica que ele pegou, ele abriu o portão e saiu, porque o carro tinha o controle do portão no farol. E ele sabia, né? Sabia, todo mundo sabe. O motorista do Palio, José Ângelo Cristo, foi socorrido com ferimentos leves e levado para um hospital particular de Vila Velha. Trabalhadores em meio à guerra de traficantes. Em menos de 2 horas, 3 tiroteios deixaram um morto e 2 feridos na Serra. Na pracinha de André Carlone, na Serra, por volta das 10 para as 10 da noite de ontem, André Alves Ferreira, de 20 anos, foi perseguido e baleado por 2 homens. Ele foi ferido com um tiro no joelho, correu e se escondeu dentro deste condomínio. André estava em regime semiaberto. Os moradores daqui ficaram assustados. A gente se sente inseguro e, ao mesmo tempo, para a gente que mora aqui, a gente já está acostumado. Já vimos coisas piores que isso, né? 1 hora depois, por volta das 11 horas da noite, no bairro vizinho de Carapina Grande, Paulo Coutinho Souza, de 19 anos, também foi baleado. Ele correu e caiu no meio da Avenida 2, bem em frente a esta igreja. 1h30 depois, poucos metros adiante, um jovem foi perseguido e morto. Lenison Almeida de Souza, de 18 anos, corria para fugir do assassino. A confusão entre eles teria começado perto desta praça em Reforma. Lenison tentou correr para casa,
mas não resistiu aos ferimentos e caiu morto neste local. Eu sei que deu 3 tiros nele e saiu correndo aqui para baixo. Chegou ali no bar do Pipe, ele caiu no chão. A viatura pegou ele e levou ele para o hospital. Só que ele não resistiu e morreu dentro da viatura. 3 jovens, 3 crimes que aconteceram num intervalo de pouco mais de 2 horas. 3 vítimas que tinham ligação entre si. Todos os 3 jovens se conheciam, eram amigos. A ligação entre os crimes é feita pela própria polícia. Os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa descobriram que esses 3 rapazes tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E descobriram mais, que foram baixas de uma guerra declarada entre traficantes de André Carlone e de Carapina Grande. Os 2 homens baleados continuam internados e o estado de saúde deles é estável. 7 traficantes presos em Sotelândia, Cariacica. Entre os detidos, 6 são menores. Eles enterravam a droga no quintal de uma casa. A polícia registrou o momento em que 7 quilos de maconha foram descobertos. Esse negócio aqui deve estar aqui, Opa, terra fofa aí, ó. Tá fofa aí, tá fofa. Vai lá. Quando chega a polícia. Calma mais. Calma aí, vai. Deu trabalho, mas os policiais conseguiram encontrar. O vídeo feito pela própria polícia mostra o momento em que, depois de uma escavação, são encontradas drogas embaixo da terra de uma casa abandonada. A apreensão foi feita no bairro Sotelândia, em Cariacica. Foram encontrados 7 quilos de maconha em tabletes, mais de 800 buchas da droga e uma balança de precisão, além dessas 2 cadernetas que serviam para a contabilidade do tráfico. Durante o patrulhamento de rotina, 7 pessoas foram presas, dentre 6 menores, com idades entre 14 e 17 anos, e Amadeu Silva da Vitória, de 28 anos. Quando os rapazes perceberam a chegada da polícia, todos tentaram fugir. Eles entraram por um beco, mas alguns deles foram alcançados por policiais que faziam patrulhamento com motos. Outro grupo se jogou no mangue para não ser preso pela polícia. Durante a correria, eles ainda deixaram para trás este fuzil. Mesmo detidos, todos negaram ter participação no tráfico da região. Mais uma vez, os menores dentro dos detidos são 6. Apenas um é adulto, os demais são menores, né? Cada vez mais o crime adotando aí os vapores dos menores para praticar o crime ou, né, dar continuidade ao crime, que é difícil combater. Para a polícia, o chefe da quadrilha é Amadeu. Ele é o único maior de idade entre os detidos. Porém, Amadeu disse ter corrido por não saber que os homens eram policiais. Quando avisaram, os meninos vieram correndo e falaram aos caras, eu saí correndo sem noção do que estava acontecendo, senhora. Se eu soubesse que era uma abordagem policial, eu tinha parado, e que eu não devo nada à justiça. Eu sou honesto, sou trabalhador, só isso que eu tenho a dizer. Além dos 7 rapazes, esse homem de 45 anos também foi preso. Valceir Pereira Furtado disse ser apenas usuário de drogas e estava no local apenas comprando. Ele até chorou para mostrar que é inocente. Eu ia passar lá para comprar $1, só que eu não encontrei ninguém não, encontrei um monte de polícia. Hora errada, local errado. Hora errada, local errado. E pronto, acabou. Agora, um encontro emocionante. Os pais de um jovem que morreu e teve os órgãos doados e a jovem que tem a chance de uma nova vida depois de receber um rim. A dor de uma família que perdeu o filho. Willer Júnior de Oliveira, de 17 anos, vítima de afogamento, há cerca de 20 dias no mar da Praia da Costa, em Vila Velha. Os pais decidiram doar todos os órgãos. Willer e Sheila sentem que fizeram o melhor. Na recepção de um hospital na Serra, aguardam ansiosos para conhecer a jovem que recebeu um dos 7 órgãos de Willer Júnior, o rim. É uma alegria muito grande para mim saber que ele salvou a vida de umas 6 ou 7 pessoas. Estou ansiosa, quero o mais rápido que eu puder encontrar todos que estão com os órgãos do meu filho. Nós estamos na porta do quarto da Caroline. Olá, Caroline. Prazer. Como é que você tá? Sou a Débora. Prazer. Tá bem? Recebeu o órgão da doação? Recebi, graças a Deus. Estou me recuperando muito bem. Qual o seu sentimento pela família que está te guardando lá fora? De muita gratidão pelo gesto deles de terem doado os órgãos e gratidão a Deus também por eu ter recebido um rim.
Caroline fez 18 anos e é estudante do 2º período de Direito. Acabou de passar em um concurso público e tem uma vida toda pela frente agora. Vai ser uma vida nova, entendeu? Sem aquele sofrimento de fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas na máquina, restrições alimentares, entendeu? Assim. Caroline recebeu alta do hospital minutos depois e o momento mais esperado. Expectativa depois de tanta tristeza, um sorriso emocionante. As duas famílias se abraçam, o renascimento de uma vida em muitas. Ai, bom demais, é bom. Eu falei que eu sentia até o cheirinho do meu filho nela, porque é bom demais, oh meu Deus. Estou muito feliz por ver ela com saúde. Deus que vai abençoar ela. O William Júnior foi renovado o batismo dele no mar. Ele restaurou a vida dele para salvar essas outras vidas. E agora todos que for na frente de um mar vai estar sempre lembrando de William Júnior. É uma alegria que transborda além daquilo que o ser humano pode ver, né? Uma vida salvou 7, inclusive a minha, e é muito bom. Em volta, as pessoas também se comoveram. Impossível não sentir esta alegria de dever cumprido para Eliane, a enfermeira responsável pela fila de transplantes. São 500 transplantes, são 500 emoções diferentes. Depois de uma forte emoção como essa que a gente viu, está sentindo ainda, os pais vão para mais uma, agora que o coração vai bater forte, que é o coraçãozinho do Willer, né? Que vai bater no coração agora de uma pessoa. Vai bater no coração de uma mãe que tem um filho, que tem um filhinho que precisa muito dela. No dia do afogamento, a Débora, nossa repórter, passava pela praia. Foi ela que fez as imagens do socorro. Durante a reportagem, a Eliane, enfermeira responsável pela fila dos transplantes, quis saber se ela também havia se emocionado. É difícil descrever, eu tô aqui nos bastidores, já chorei, já limpei. E foi difícil porque eu acompanhei todo o drama dessa família na hora do afogamento. Eu estava passando, eu vi esse menino lutar pela vida dele e de repente foram 4 paradas cardíacas. A gente achou que ele fosse sobreviver, mas ele ficou em coma. Então assim, não sabia que teria esse final triste dele morrer, falecer, mas ter visto que um gesto tão nobre dessa família, de ter dado vida a tantas pessoas, não tem palavras. Nós, profissionais que lidamos todos os dias com a senhora também, que é profissional, não tem como não se emocionar, mas agora é só alegria e que sirva de exemplo para todas as pessoas que um dia venham a passar por isso, né, ou que estejam aí na fila esperando. É verdade, que sirva de exemplo. Uma vida salvando 7 pessoas. Quando as árvores trazem mais prejuízo que benefícios. Isso acontece com alguns moradores de Itacibá, em Cariacica. Veja por quê na reportagem de Luciano Rosetti. Está na fiação elétrica dos postes, está no chão quebrado, está na rede de esgoto das casas. Nesta pracinha de Itacibá, para onde quer que se olhe, existe algum problema causado pelas árvores. Vamos começar pela iluminação, que na verdade nem existe mais. Os galhos estão muito próximos dos fios. Quando chove, quando está ventando, apaga a energia, né? Sai fogo aqui no fio. Os meninos tomam choque, que tá aí as crianças que pode, né, comprovar que eles tomam choque a brincar na beira desse poste, quando está chovendo. Dona Maria tem 2 problemas na casa. Primeiro, a estrutura da residência está afundando. Você está vendo que ela está toda pensa. Ela pendeu por lá da pracinha, tá? Por causa das aves. Segundo, o esgoto só vive entupido. Culpa das raízes. Semana mandei abrir a caixa do rede de esgoto, o menino tirou cada pedaço de raiz aí dentro. Se olharmos bem de perto, vai dar pra gente ver o estrago que as raízes estão fazendo aqui na calçada da pracinha. E dá pra ver o caminho certinho que elas estão fazendo, ó. Vem, até chegar no esgoto da casa de Dona Madalena. E olha só a quantidade de raízes que ela tirou ontem do banheiro, não foi? Foi. Dona Madalena, como é que é? Todo dia isso aí? Ó, tem um mês que eu tirei do esgoto do ralinho do box, do vaso
e do banheiro da oficina do meu filho. E agora já está voltando tudo de novo. Eu já tive que reformar o banheiro, tive que retirar a cerâmica que estourou tudo. Os moradores querem que a pracinha seja embelezada por árvores. Não essas, querem outras, que eles tirem essas e plantem outras que não sejam prejudicar a gente. A Prefeitura de Cariacica prometeu mandar uma equipe ao local. Se houver necessidade, vai retirar as árvores. Vagas para o primeiro emprego são chances para repositor, atendente, auxiliar de cozinha, caixa, eletricista e operador de televendas. Os candidatos devem levar o currículo no Macro de Vila Velha. Motociclista sem habilitação invade a pista contrária e bate de frente em outra moto. Ele morreu na hora. O estado das motos revela a violência da batida. O acidente aconteceu no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica, na avenida que liga Porto Santana a São Torquato, em Vila Velha. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta de 8 horas da manhã. A moto CG vinha cortando pela contramão no sentido São Torquato e acabou acertando em cheio a outra motocicleta que vinha no sentido contrário. Essas imagens foram feitas momentos após a batida. Peterson Freitas Martins, de 32 anos, morreu na hora. Era ele quem pilotava a moto CG Titan pela contramão. Peterson não tinha habilitação. O outro motociclista, Alcindo de Assis, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Daqui a pouco, o assassino chama as vítimas pelo nome, dispara vários tiros e foge. Uma pessoa morreu, a outra escapou. O homem se fingiu de morto. O TN divulga vagas de emprego na construção civil. Taxista mata a mulher, toma banho e avisa a filha do crime. Guarda-vidas fazem manifestação no centro de Vitória. Querem melhores condições de trabalho. E na consulta ao vivo vamos falar de intolerância alimentar. Essa pode ser a causa das dores no estômago, diarreias que você sente e não descobre o motivo. Tribuna Notícias, primeira edição, agora 12:16. Briga de casal acaba em morte em Cariacica. O taxista chegou em casa embriagado e matou a mulher a facadas. Depois, ainda tomou banho e avisou a filha sobre o que tinha feito. A sala da casa está destruída, resultado de mais uma briga do casal. Essa a mais violenta. Nesta madrugada, o taxista Luiz Carlos França matou a facadas a companheira, Elba Iglesias Moreira, de 47 anos. Foram 7 facadas, sendo 3 no peito e uma que cortou o pescoço. O casal estava junto há 9 anos, mas constantemente se desentendia, principalmente quando ele ou ela bebia. Ontem foi Luiz Carlos que chegou bêbado. Eles sem beber eram as pessoas normais, mas bebia, descontrolava tudo. Elba estava deitada na sala quando Luiz Carlos chegou em casa. A briga começou por volta de 1 hora da manhã. Ninguém ainda sabe o motivo. Além de violento, Luiz Carlos foi muito frio. Depois de matar a companheira, ele trocou de roupa e, pelas marcas no chão, veio até o banheiro, tomou banho e depois, tranquilamente, saiu de casa, foi até a casa da filha e contou o que tinha feito. A filha de Luiz Carlos, de outro relacionamento, foi à casa do pai e encontrou a Elba já morta. Foi a filha dele que ligou para a polícia e denunciou o que o pai havia feito. Parentes e vizinhos estão chocados. Deram muitos conselhos ao casal. Tentaram evitar a tragédia. Eu dei muito conselho, mas não teve jeito. Emprego na construção civil, há vagas para armador, pedreiro, auxiliar de obras, eletricista, carpinteiro e bombeiro hidráulico. Mande o seu currículo para rh@cobraengenharia.com.br. 2 rapazes dentro de uma casa. O assassino chama as vítimas pelo nome e dispara vários tiros. Um jovem morreu e o outro escapou, porque se fingiu de morto. Charles Douglas Leite Matos, de 21 anos, foi morto a tiros no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Um amigo de Charles, identificado como Wellington de Jesus Gil, de 25 anos, também foi baleado e levado para o Hospital São Lucas. Os 2 rapazes estavam dentro desta casa quando o assassino chamou pelo nome de um deles. O Wellington veio atender e o assassino começou a atirar. O Wellington se fingiu de morto. Já Charles
tentou fugir correndo. Charles correu até essa rua, mas foi morto a tiros. Na porta da casa onde os rapazes estavam, havia uma marca de tiro. No interior da residência, rastros de sangue. A polícia encontrou ainda um cachimbo usado para fumar crack. O pai de Charles acredita que o filho não era o alvo do assassino. Os vizinhos mesmo consideram ele muito, entendeu? Só que ele não tinha, né? Para ele qualquer um amigo, né? Para ele qualquer amigo, tanto faz A, B, C, D, para ele era amigo. Não adiantava falar com ele, sair do meio desse rapaziada, esse monte de porqueira, isso não vai nada não. Foi queima de arquivo. Ele estava junto com o cidadão que estava devendo. No mínimo ele viu o que aconteceu demais, que ele estava envolvido com esse camarada ali que estava junto. Foi aonde o cara veio para matar o outro, ele viu demais, sabe demais, o cara vai pagar também, né, filho? Guarda-vidas fazem manifestação no centro de Vitória. Querem melhores condições de trabalho. Carro de som, bandeiras, indignação. Os guarda-vidas foram para a Praça 8, no centro da capital, a fim de protestar. A manifestação é por melhores condições de trabalho. A valorização em massa, com o piso salarial no estado do Espírito Santo, a categoria, condições adequadas ao trabalho do guarda-vida, condições sanitárias, alimentação, acesso de ir e vir ao trabalho. E uma das mais importantes, a participação do guarda-vidas nas formações dos editais. Os guarda-vidas são subordinados à prefeitura do município onde trabalham. Na capital, a Secretaria de Saúde disse que vai aguardar o documento do sindicato. Nós voltamos rapidinho com ofertas de emprego para vendedor de imóveis, assistente fiscal, assistente contábil e tem mais. Veja ainda, você come e sente dor no estômago? Tem crises intestinais? Cuidado com certos alimentos. Ao vivo vamos mostrar o que a ingestão de lactose e outros produtos podem desencadear no seu organismo. Não saia daí, agora 12h23. As vagas de emprego não param no TN. Agora são chances para vendedor de imóveis, assistente fiscal, cozinheira, promotor de vendas e assistente contábil. Mande o seu currículo para realforteconsultoria@gmail.com. Misto quente, ela não pode. Pão francês, também não. Chocolate salgadinho, nem pensar. A Juliana não faz dieta para emagrecer. Ela realmente passa mal com alimentos que têm glúten. Intolerância alimentar, assunto do Fala Doutor de hoje. Olha só a lista de coisas que Juliana não pode comer. Um pãozinho francês de manhã, uma lasanha, uma pizza, um sanduíche, uma macarronada. Alguns macarrões ainda hoje em dia a gente consegue achar sem glúten, mas a maioria, os populares mesmo, nenhum deles. Um misto quente, nada disso. Agora, vamos imaginar se ela fosse convidada para uma festa infantil. Você vai descobrir que você não pode comer nem um salgadinho, nem o bolo, às vezes nem o doce, porque alguns chocolates têm glúten. É assim, você tem as restrições alimentares e tem que se habituar com isso. Fora isso, Juliana já passou mal na rua, foi parar no hospital, tudo por causa da doença celíaca, que é a intolerância a alimentos que contêm glúten. Se ela descuidar, vai passar mal na certa. A primeira reação é sentir enjoo. A partir dos 30, 40 minutos depois, eu já começo a me sentir enjoada. E a partir daí vem vômitos, dor de barriga, até esperar o efeito passar. Acredito que até tudo sair, tudo que eu comi, os sintomas são esses. Intolerância alimentar é quando o organismo não possui enzimas para absorver açúcares de certos tipos de alimentos. É diferente da alergia, quando há uma reação do sistema imunológico da pessoa. Desde quando descobriu que tem a doença celíaca, a vida de Juliana é assim. Tem que tomar bastante cuidado com o que vai comer. Fazer compras em um supermercado, então, é algo que demora bastante, porque mais importante do que olhar o preço dos produtos é pesquisar o rótulo de cada um deles para saber se contém glúten ou não. A maioria das pessoas não sabem o que é glúten. Você pergunta nos lugares, aos recepcionistas de restaurante ou de lanchonetes, atendentes e tudo, as pessoas parecem que você está perguntando uma coisa absurda. Assim, não faz parte ainda. Acho que faltam muitas pessoas saberem o que é o glúten, que existem pessoas que têm intolerância e que elas não podem ingerir esse tipo de alimento porque pode causar problemas para a saúde.
E agora você que sofre com intolerância alimentar pode tirar dúvidas ao vivo. Aqui com a gente está o nosso amigo médico, doutor João Evangelista. Ligue 3331-9046. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer recebê-lo, viu? Igualmente. Bom, vamos começar respondendo então a pergunta da Juliana e de tantos outros que não sabem o que é glúten. Glúten é genericamente uma substância que contém pão, centeia, cevada, aveia. E esse glúten, ela contém uma outra substânciazinha chamada gliadina. E essa gliadina, na pessoa que tem intolerância, provoca um desastre no intestino, porque destrói totalmente aquelas vilosidadezinhas intestinais responsáveis pela absorção. Quando o glúten é ingerido, a resposta do organismo é diarreia, distensão abdominal, vômito e algumas pessoas febre. Isso já caracteriza um pouquinho a chamada doença celíaca ou do glúten. Pois é, a gente tem aqui uma série de alimentos. Quais são os principais? E eu pergunto mais. Por exemplo, a pessoa que tem esse problema jamais, por exemplo, vai poder comer um pãozinho francês? Nunca mais. Por quê? Porque a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar é que na intolerância alimentar o indivíduo tem deficiência enzimática e na alergia ele tem o sistema imunológico. No caso do glúten, intolerância, ele tem um déficit, acredita que seja por fatores genéticos, por fatores ambientais, por fatores hereditários, ninguém sabe muito bem ao certo. Mas toda vez que ele comer a substância que contém glúten, é como se ele estivesse comendo veneno. Então o organismo vai reagir